안녕하세요, 여러분. 저는 Eduarda예요. Oi, gente, eu sou a Eduarda. E esse vídeo faz parte de uma coletânea de vídeos que é usado nas minhas aulas online. E como esse conteúdo é um conteúdo muito procurado, eu quero compartilhar aqui com vocês também. Esse vídeo é o terceiro vídeo da saga que a gente está criando aqui, que é sobre o Hangul, sobre os caracteres coreanos, tá? Se você quer aprender coreano de uma forma mais profunda, com suporte e vários exercícios para fixar, então pense em entrar para o Coreano com Duda. Eu vou deixar o link do meu site aqui na descrição, e assim você pode me conhecer melhor, inclusive baixar o material dessa aula, que foi feito exclusivamente para você, tá bom? Como eu disse, essa é a terceira aula de um mini curso que a gente está fazendo. E nesse curso, a gente está trabalhando o Hangul. Dividimos eles em 4 aulas: as vogais simples, consoantes compostas e vogais compostas. Essa aula, a gente vai falar sobre as consoantes compostas. Bom, sobre as consoantes compostas. Beleza? Ao contrário das consoantes simples que a gente viu na nossa última aula, as consoantes compostas elas vão ser consideradas consoantes fortes. Por quê? Elas vão ter um único som. Aquele som, pronto e acabou. Não vai ser igual a gente tem visto nas consoantes simples, onde o kyok, por exemplo, tem som de K ou de G, o tgut, som de T ou de D. Não. Essas consoantes aqui vão ter somente um tipo de som. Beleza? Só que a gente vai fazer uma subdivisão aqui. A gente vai falar sobre as aspiradas e sobre as duplas barraduras. A gente vai fazer essa subdivisãozinha aqui. Primeiro, a gente vai falar das consoantes aspiradas. O que é uma consoante aspirada? Como o próprio nome já diz, são aquelas consoantes que vão exigir a aspiração. Ou seja, eu vou precisar soltar um arzinho na hora de eu falar. E aí, uma dica que eu dou para vocês saberem diferenciar as simples das compostas, e aí as aspiradas das duplas barraduras, é que vocês peguem um pedaço de papel e tentem pronunciar as palavrinhas assoprando, né, nesse papel. Quando a gente estiver falando sobre as aspiradas, esse papel tem que mexer muito. Enquanto, quando estiver pronunciando as duplas barraduras, vocês não podem pronunciar nada, beleza? Não podem soltar nenhum arzinho, né? Pronunciar sim, mas não pode soltar nenhum arzinho, beleza? Então, vamos lá, vamos para a prática. A primeira letrinha... e uma coisa, já tranquilizando vocês, as consoantes compostas são bem menos do que as aspiradas e as simples, tá? São bem menos do que as consoantes simples. Então, vamos lá. Aspiradas. Primeira consoante que nós temos é o tut. Tut. A gente já tinha visto a forma simples dele assim. E eu falei para vocês que essa letrinha, ela pode ter som ou de TCH ou de DJ, né? Porque ela é simples, então ela tem mais de um som. Essa daqui só vai ter som de TCH. E para vocês saberem quando eu uso um, quando eu uso o outro, vocês vão ter que ganhar vocabulário. É decorando o vocabulário e sabendo quando uma letra começa, quando outra começa. Porque na prática, ali na hora de falar, acaba saindo o mesmo som, tá? Então, e ganhando vocabulário, e com o tempo vocês vão percebendo. Eu sempre falo para os meus alunos que, da mesma forma que a gente aprendeu que descer é escrito com SC, né, mesmo tendo o som de SS, a gente vai aprender quando usa um, quando usa outro. É com o tempo, tá? Então, o som dela vai ser o mesmo som. Eu vou até colocar aqui as vogaizinhas pra gente já fazer a mesma prática que a gente fez na aula passada. Aí. Então, a pronúncia... Oh, Deus. Sempre esqueço que tem que dar um espaço. Aí. Então, vamos lá. Então, a pronúncia vai ser cha, tia, cho, 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 chu, chu, chi, chi. Então, bem aspirado mesmo, tá? Exemplo, pimenta, po, chu, po, chu.
bem aspiradinho. Próxima letrinha, nós temos o kick. O kick é como se fosse o KH, ou seja, K com ar. Então, mesmo esquema. K, kia, ko, kyo, ko, kyo, ku, kyu, ku, ki. Exemplo, altura, ki. Ki, bem aspiradinho. E aí, lembrando, né, independente da ordem, da posição, né, por exemplo, aqui, né, tá na segunda sílaba, ele continua tendo som de TCH, ko, chu. Se fosse um simples, ele teria som de DJ, koju. Então, tomem bastante cuidadinho aí, que as compostas vai ter só um som. Tá? Próxima letrinha, cute. Opa, aí. E vai ser o nosso TH. A gente tem que tomar cuidado, tem muito aluno que pronuncia ela como se fosse um ti. Não, ela vai ser somente o T com a vogal, tá? Então, vai ficar ta, tia, to, tio, to, tio, tio, ti. É diferente de cha, né? Esse aqui é cha, esse aqui é ta. Tá? Tomem bastante cuidado. E por último, eu falei pra vocês que é rapidinho, né? E por último, nós temos o piup, que vai ser o nosso PH. Ou seja, som de P aspirado. Pa, pia, po, pio, po, pio, u, piu, pi. Tá? Bastante ar aí. Eu esqueci de colocar exemplo, né? Aqui, por exemplo, nós podemos colocar avestruz. Tajo. Tajo. Aspiradinho. E aqui a gente pode colocar uva, por exemplo. Rodo. Rodo. Uva. Rodo. Certo? Então, treinem bastante essas aspiradas para vocês conseguirem fazer e sentir a diferença em relação às duplas, tá? Então, vamos lá para as duplas agora. Por que a gente chama de dupla barradura? Dupla porque vai ser as consoantes simples, algumas das consoantes simples, só que escritas duas vezes. E dura porque, ao contrário das aspiradas, eu não vou poder soltar ar nenhum, tá? Então, se antes eu tinha kyok, agora eu tenho o sankyok, ou seja, como se fosse um kk, né? E aí, independente da sua posição, ele vai ter som de K, só que forte, né? Seco, sem som nenhum na garganta. E aí, independente da posição, ele vai ter som de K, né? Na segunda sílaba, terceira, quarta, sempre vai ter som de K. Exemplo. K, kya, ko, kyo, ko, kyo, kyu, ki. Exemplo. Coelho. To, ki. To, ki. Eu tenho que, né? Na primeira eu aspiro e na segunda eu duplico. To, ki. Próxima letrinha, santigut. É como se fosse um TT. Então, vai ficar ta, tia, to, tio, to, tio, tiu, ti. Exemplo. Mori, ti. Arquinho, né? Mori a gente viu na aula passada que é cabeça. Ti a gente usa para falar sobre faixa. Então, seria a faixa de cabeça, o arquinho, tá? Mori, ti. Próxima. Sanpiup, que é o PP. Então, vai ficar pa, pia, po, pió, po, piô, pu, piu, pi. Se vocês precisarem de mais tempo para pronunciar, vão pausando, tá? Quando eu falo pa,
pausa. Aí vocês repetem. Pá, piá, pausa, repete. Piá. E aí vocês vão. Beleza? Exemplo. Popô. Cheguei sim. Popô. Seria tipo um beijinho, um selinho. É um beijo na bochecha, é o selinho mesmo, tá? Popô. Próxima letrinha. Sanshiot. E vai ser o SS. E aí, o Sanshiot vai seguir a mesma regra do Shiot que a gente aprendeu simples. Então, vai ser Sa, Sha, Só, Xó, Su, Xô, Su, Xu, Si, Xin. Tá? Mesma regrinha. Exemplo. Sida. Sida. Nossa, sida tem muitas traduções, tá? Ele pode significar escrever, usar algum tipo de acessório, tipo um chapéu, e também ser amargo, tá? Então tem essas 3 traduções pro sida. E por último, nós temos o nosso sanjit, que talvez seja o mais dificilzinho aí para os alunos. Que apesar dele ser romanizado como JJ, a gente vai meio que falar CH. Porque é um som de já, tchá, é TCH, só que não vai ter o tch aspirado, né? Então não vai ser tchá, vai ser tchá, né? Sem o ar, tá? Então vai ficar tchá, tchá, tchó, tchó, tchô, tchô, tchu, tchu, tch, tch. Por exemplo, jinja, né? Sério, dos doramas, né? Jinja. Então, é esse sonzinho aí, mas já. Certo? É muito importante que vocês pratiquem a pronúncia, tá? Que vocês peguem a simples e vocês vão praticando. Por exemplo, o kyok, né? K. Aí o aspirado. K. Duplo. K. O tiget. Tá. O aspirado. Tá. O duplo. Tá. O piup. Pá. O aspirado. Pá. O duplo. Pá. O jit. Tchá. O aspirado. Tchá. O duplo. Já. E o shiot. Sa. E o duplo, né? Não tem aspirado. Sa. Então, a gente tem 4 consoantes compostas que são aspiradas e 5 consoantes compostas que são duplas barraduras. E aí, galera, é muito importante que vocês decorem essas letrinhas, tanto as simples, né, quanto as compostas, porque elas vão ser essenciais quando vocês estiverem aprendendo batim. Porque batim é 100%, todos os batins são consoantes. Tá? Então, é até por isso que eu sempre ensino as consoantes antes da vogal composta, porque para dar mais um tempinho para vocês conseguirem guardar todas essas consoantes, porque eu sei que são bastante, tá bom? Então, se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e de se inscrever. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E se você tiver interesse em se inscrever para as minhas aulas, não se esqueça de entrar no meu site Coreano com Duda, ou de me chamar pelo número do WhatsApp 19 992 11 23 27. 안녕.